Muito bem, estamos de volta, são 14 horas mais 31 minutos, de volta aqui no nosso Interação e agora a gente vai falar de economia. Eu tenho um prazer enorme de estar com uma pessoa que conhece tudo de economia e mais um pouco. Ele é consultor econômico, ele é sócio do grupo BLB Brasil, meu querido José Rita Moreira. Um grande prazer de estar aqui com você hoje, José Rita, mais uma vez, para a gente bater um papo sobre esse assunto que diz respeito à vida de todo mundo que está em casa aí, que é a economia. Prazer estar aqui com você mais uma vez. Você é uma pessoa que eu admiro bastante como comunicador, como professor. Meus filhos falam muito bem de você também como professor. Enfim, vamos tentar contribuir aí, Negrande. Zé Rita, é o seguinte, nós temos aqui um cenário bastante conturbado aí, que a gente já sabia, né? Infelizmente a gente já sabia, ano eleitoral é aquele ano que os caras prometem mundos e os fundos, e muito mais os fundos do que os mundos, né? E depois não tem mundo suficiente para poder pagar a brincadeira. E aí nós temos hoje um seríssimo problema. Nós estamos falando agora, no primeiro bloco, que o calcanhar de Aquiles do governo Bolsonaro é nada mais, nada menos do que o processo econômico. A economia, ele não está conseguindo corrigir, não está conseguindo. O dinheiro não está dando, as pessoas não estão conseguindo comprar o que querem, apesar de nós termos um país em recuperação. Como é que está essa situação, Zé Rita? Negrande, acho que a gente tem que enxergar, aumentar um pouquinho a dimensão de análise para tentar entender isso, né? Acontecendo. Nós estamos sofrendo, eu vi você falando há pouco aí também da Covid, e estamos saindo desse processo da Covid que assolou o mundo, que houveram decisões certas e decisões erradas, aí não cabe julgar nesse momento, mas houve uma complicação mundial, como nós acompanhamos aí, na questão da Covid, e a economia, claro, foi a que mais sofreu com isso tudo aí. E quando saímos da Covid, começamos a respirar, vem a guerra na Rússia, que compromete todo o circuito de abastecimento, principalmente dos energéticos, como o petróleo. Mundialmente, existe um desequilíbrio na questão de alimentos também pelo mundo. Isso tudo provoca inflação. Você vê que os Estados Unidos está com a maior inflação dos últimos 40 anos. A Alemanha nunca viu nada parecido com a inflação que está vivendo também. E aqui nós não somos diferentes disso, né? Estamos sofrendo também as consequências dessa inflação alta, né? E nós tivemos, o dólar é sempre um balizador, por quê? Porque o Brasil exporta muita commodity agrícola, né? Então é utilizado como balizador para a formação de preço. Então o produtor ele vai exportar um determinado dólar, tem que haver na cabeça dele um fato compensador para manter o produto aqui localmente. Então custa caro manter o produto localmente. Esse é um dos fatores da inflação. Fora isso, tem a questão do clima que não ajudou também, choveu na hora errada, e nós tivemos os hortifrutos sofreram muito com isso também. Isso tudo são elementos inflacionários que nós estamos vivendo nesse momento e que a dona de casa sente na gôndola do mercado. Isso tudo nós estamos falando, esse reflexo, né, de maneira geral. Mas, falando aqui de Brasil, eu acho que tem decisões certas, decisões erradas que foram tomadas. Eu disse no início do ano que é um ano político, portanto o saco de bondade seria aberto, né? E a gente vê algumas ações aí de redução de impostos aqui e ali, tentativa de controle de preço dos combustíveis também da Petrobras aqui. São iniciativas que acho que são possíveis de ser feitas, mas não está resolvendo o problema, como você bem disse. A dona de casa ainda sente que a inflação continua alta. Eu entendo que esse segundo semestre deve começar a ter um certo equilíbrio nessas contas, porque as usinas começam a produzir aqui, já começaram a produzir o etanol, então isso deve dar uma segurada. A credibilidade do Brasil lá fora, por incrível que pareça, ainda é alta, então os dólares estão voltando, conforme o dólar entra e baixa a cotação local, é o que nós estamos vendo hoje, por exemplo, hoje está caindo quase 2% a cotação do dólar, então isso vai permitir um certo equilíbrio na economia nos próximos meses, que não vamos ter uma solução, mas vamos ter um analgésico para essa situação, na minha opinião. Aí é que tá, Zé. Tem uma coisa que
deixa a gente um pouco preocupado. O governo brasileiro acabou com as Conabs. A Conab, para quem não sabe, eram aquelas cooperativas nacionais de abastecimento que vinham da antiga, né, outras siglas que nós já tivemos um monte delas aí, mas era uma forma que o governo tinha para poder comprar alimentos. Se houvesse qualquer problema de defasagem de preço, esses alimentos seriam abastecidos pelo próprio governo, o que sempre fez com que o preço não subisse tanto, ou pelo menos conseguisse um certo controle. O fim das Conabs deu no que deu. Hoje não tem mais isso, então nós ficamos à mercê de um mercado internacional, como você falou, dolarizado, né? Então hoje, por exemplo, eu sou produtor de carne, eu não vou vender no mercado interno, só vou vender no mercado interno o que sobra, porque se eu tenho um mercado externo me pagando em dólar, eu vou vender para o mercado externo, é uma coisa óbvia. Então era aí que entrava o Conab. Ele comprava do frigorífico, né, segurava essa carne, estocava, de maneira de dizer, e jogava no mercado por o preço que o povo brasileiro podia pagar. Até que ponto o fim das Conabs, ou da Conab, provocou toda essa celeuma no Brasil? Você disse bem, lembrou bem. A Conab era o balizador, efetivamente, de abastecimento local para não haver o desabastecimento, portanto, um controle de preços ao consumidor. Mas, como tudo que é político nesse país, ele também tinha uma pegada meio estranha ali, houve muita corrupção na Conab também, e em função disso também, que foi um dos fatores que ela foi extinta, né? Porque apesar dela 20% do seu perfil fazer o seu papel, 80% era desviado de uma outra forma. Nós temos até exemplos locais aqui de pessoas, você sabe disso, que estavam envolvidas com a Conab. Mas, fundamentalmente, eu acho que tinha que ter um substituto. Tá? Eu concordo que deveria sim ter esse órgão. Se a Conab não é a solução, vamos criar um novo perfil de núcleo de abastecimento. Tá? Como mais ou menos existem os estoques reguladores aí, que a gente fala bastante aí do etanol, do estoque regulador. Tá? Deveria ter algo parecido com alimentos, como houve no passado, mas infelizmente isso se perdeu, como quase tudo no Brasil, por questões políticas, por questões da lei de Gerson, que nós somos dessa época, que todo mundo queria levar vantagem em cima de alguma coisa, e quem perde com isso é a população. Né? Então, eu acho que a gente está num momento crucial para ver, sim, essa decisão. Nós estamos frágeis mediante o que acontece no mundo. Tá? Antigamente nós não sofríamos tanto quanto sofremos hoje. A globalização tem boa parte de culpa nisso. Mas fundamentalmente nós não nos protegemos para uma situação como essa. Né? O mundo, se você me permite, tem um pessoal da Bielorrússia que me procurou aqui, procurando qualquer tipo de alimentos, carnes processadas, carne enlatada, que os refugiados estão precisando se alimentar, não tem comida, e eles querem importar do Brasil ou da América Latina, onde for, qualquer tipo de alimentos, porque eles estão em sérias dificuldades de alimentação lá. O que é muito triste aí para se ver, né, num momento como esse. Mas tem algumas coisas boas acontecendo. Tá? A gente vê que existe um esforço para reduzir carga tributária aí de alguns elementos do nosso dia a dia de consumo, principalmente combustíveis. Tem o carro elétrico, que é uma alternativa que vem vindo aí, que pode ser realmente uma solução para depender menos, tá, do que hoje nós dependemos. E aquilo que a gente sempre diz, né? O Brasil é um país de dimensões continentais, que poderia exercitar as ferrovias mais intensamente, ficaria muito mais barato. Nós temos área para isso, de sobra, tá? Mas não, por outras questões aí que não vem ao caso, foi priorizado o transporte rodoviário, as rodovias, com os pedágios e assim por diante. E com isso, nós pagamos o preço disso, né? De ter quase 70% da produção transportada por rodovias. Então, acho que a matriz lá atrás também, isso poderia ser revisto, mas
Quando entra política no meio é complicado, né, Negrete? Esse que é o problema, né, Zé Rita? Agora, acontece uma coisa, eu falo que a profissão mais dura no Brasil é ser economista. Não é no resto do mundo, mas aqui no Brasil é, né? Por quê? Porque ao mesmo tempo que nós temos uma necessidade de darmos fluência, né, ao mercado, que é o que rege todo o processo, nós temos um país extremamente desigual. Então nós temos duas coisas diferentes, quer dizer, se a gente liberar a economia, nós vamos matar o cara de fome, porque nós temos a desigualdade muito grande. E se nós formos socorrer só o cara que está com a desigualdade, o cara pobre, a gente mata a economia do outro lado. Então é um negócio assim, é um jogo, rapaz, que é muito cuidadoso. Eu tenho que ser liberal, mas nem tanto, e não posso ser tão estatizante, porque também vai dar problema. Então é sempre muito complicado para a economia fazer esse processo, né? Por conta dessa desigualdade no Brasil. Mas uma das saídas, Zé, eu queria discutir com você, não é diminuir o Estado? Aí é que está. Quer dizer, a participação do Estado não deveria ser nos elementos básicos: educação, saúde, segurança, né? E até, quem sabe, vamos imaginar, emprego, no máximo. O resto deixa o mercado tomar conta. E aí vamos diminuir essa máquina, vamos diminuir esse custo do Brasil, que hoje é quase 40% do nosso PIB. Quer dizer, agora, como é que você vai falar isso para o povo, que você vai diminuir a máquina, com uma eleição, e você vai botar 40% dessas pessoas na rua? Como é que funciona? Eu concordo plenamente com você. Acho que não é papel do Estado se meter em assuntos que não são da sua competência social, educação, saúde, segurança. Acho que aí sim é o cerne da questão. Mas não necessariamente as pessoas que... a desestatização não significa as pessoas perderem emprego. Você vai tirar o comodismo das pessoas, você vai tirar aqueles que se escondem atrás da mesa, tá? E só aparece lá para receber salário, e tem muito disso, você sabe disso, eu já fui do serviço público, sei bem o que eu estou falando, tá? Então tem um cabidão de emprego que, infelizmente, estabilidade é usada como conforto e não, ao contrário, não como um entusiasmo. Eu tenho estabilidade, logo vou dar o melhor de mim. Não. Você percebe que, muitas vezes, tem pessoas excepcionais no serviço público, mas tem muita gente, não é pouca, é muita gente, que procura dar um atendimento desqualificado para a população, te deixa na fila um tempo, finge que trabalha, mas não trabalha, tá? Então reclama do salário, apesar de ser dos melhores salários aí que se conhece perante a iniciativa privada, mas ainda assim eles se escondem atrás dessa estabilidade para poder ficar, acho que a palavra é essa, confortável. E na economia isso é terrível, né? Isso significa fragilidade, significa que você vai perder cada vez mais mercado. Então, eu sou favorável à desestatização, no governo sair fora do que não é o seu papel, deixa a iniciativa privada tocar, tá? Cria conselhos para poder controlar isso também, né? Como deve ser feito, mas eu não concordo com o Estado muito inchado, muito gordo, pesado, caro, tá? E com pessoas que não estão comprometidas com o resultado, tá? Eu te dou um exemplo, rapidamente. Eu estive na sede do Banco do Brasil em Brasília, e lá pessoas que acabaram de fazer o seu doutorado, o seu mestrado, entravam para trabalhar na sede do Banco do Brasil e chegavam lá entusiasmados: vamos fazer 10 contratos. Não, aqui a gente só faz 3 contratos. Não, mas dá para fazer 10. Não, você quer continuar aqui? Então vamos fazer 3. Isso eu vivi, tá? Então, isso é o paradigma que se cria a partir do serviço público, e infelizmente, o que era para ser um entusiasmo de bons salários, de vontade de fortalecer efetivamente o seu papel, não, vira um paradigma que você vai ter que se adequar aos moldes atuais, senão você está fora do jogo. Esse é um problema sério demais para o nosso país. Não dá para carregar um monte de gente nas costas de alta improdutividade. Perfeito. Não vamos nem falar de produtividade, porque produtividade é uma coisa séria.
Aqui, o Fernando Duarte, por exemplo, está mandando um recado para a gente, está dizendo, olha, o pessoal fala de carro elétrico, mas não fala do custo da energia. Então ele diz, por enquanto é blá blá blá, mas, Fernando, quando a gente fala de carro elétrico, nós estamos falando também da mudança do modal, né, de captação de energia. Hoje a gente tem as hidrelétricas, o Brasil tem uma captação de energia bastante boa, fantástica, que é a hídrica, mas nós podemos fazer muito mais. Por exemplo, a termoelétrica, que é a fotovoltaica. Quer dizer, botou lá o sol aqui nesse país é o tempo inteiro, pode ser a eólica, vento, porque venta muito, principalmente no litoral no brasileiro. Então nós temos fontes energéticas muito pródigas e maravilhosas que poderiam dar sustentação ao carro elétrico. Do jeito que o carro elétrico está hoje é mais complicado, tanto que ele é caro, não é isso, Zé? Ainda é muito caro, como tudo que é novo é caro. Eles estão evoluindo, a carga tributária ainda é muito pesada, que é uma coisa que deve suavizar aí nos próximos períodos. Já se fala dos problemas que nós vamos ter com essas baterias, porque em 10 anos, o que nós vamos fazer com essas baterias? As baterias são recicláveis, você pode renová-las, tá? Isso é uma coisa boa. Nós temos essas fontes alternativas de energia, muito bem lembrado, tá? Que não é só a energia elétrica, é a energia solar, é a energia eólica também, muito bem-vindas. E eu acredito que, eu vi até alguns estudos que a partir de 2030 a gente já deve ter os carros elétricos superando os carros a outro tipo de combustível aqui no Brasil. Tá? Isso deve acontecer desde que a carga tributária aí também favoreça esse tipo de coisa, que ainda é caro. Agora, precisa melhorar, agora como consumidor, a autonomia dele, né? Porque alguns carros elétricos têm autonomia para 200 km. Então eu não posso ir para São Paulo com um carro elétrico, se eu não tiver a segurança que no meio do caminho eu tenho onde abastecer ali, né? Mas para os serviços locais, né, a gente vê grande parte dos carros elétricos hoje são essas pequenas vans de entrega que fazem um serviço local. Esse tudo bem, esse está resolvido. E mesmo os carros de aplicativo também é uma boa opção, porque também ele circula mais localmente aqui. Agora, tudo é uma evolução, né? Esperava-se que essa tendência do carro elétrico só iria acontecer daqui a 5 anos, está acontecendo agora. Nós estamos nos antecipando. Possivelmente, na medida que houver incentivo, redução de impostos e a redução até nas taxas de financiamento para esse tipo de veículo também, tá? Isso deve ser mais intenso. Ao mesmo tempo, a matriz energética tem que ser aperfeiçoada para isso, para não depender da energia elétrica ali do convencional. Então, eu vejo um futuro interessante, sim, para os carros elétricos, que é claro que os primeiros sempre vão ser os mais caros e os mais protótipos, né? Vão se aperfeiçoando, na medida que aperfeiçoa, vai ficando mais barato, se rever a questão dos impostos, e perde-se tanto a dependência que se tem, né, dos combustíveis atuais aí, e numa situação como essa que nós estamos vivendo agora, que poderíamos estar sofrendo menos. Eu acho que a evolução tecnológica, ela não é uma balela, ela é uma verdade, né? Se a gente pensar que não faz muito tempo não, faz uns 20, 30 anos atrás, a gente para poder comprar um telefone era um Deus nos acuda, para achar um telefone. Você lembra disso? Muita gente que está nos vendo, nos ouvindo, já ficou na fila, já alugou telefone, porque não tinha telefone. Aliás, era até fonte de renda, né? Muita gente alugava telefone, porque era tão difícil conseguir uma linha. Hoje você consegue o telefone e em alguns minutos você vai lá, compra uma porcariazinha dessa aqui e está falando no mundo inteiro. Quer dizer, é claro que o carro elétrico vai passar por isso também. Né? Agora, ele é caro, ele é difícil, ele tem uma autonomia pequena, mas é óbvio que a indústria não vai ficar nisso. Essa evolução, e vai ser muito pouco tempo. Em 20 anos você vai ter carro elétrico aí andando 1.000 e poucos quilômetros tranquilo, sossegadamente, a um custo bem menor. Porque é isso que faz hoje a indústria se mover. Ela se move não num bem durável. Não existe mais bem durável. As pessoas precisam entender isso. A própria indústria ela faz o bem que seja com tempo de validade. Isso é um processo econômico, não é, Zé Rita? As pessoas não entendem isso.
Você não vai ter carro para 40 anos. Isso aí era lá em 1900 e antes. Você vai ter carro para 5 anos, não é isso? Você pega um Opala, por exemplo, aquela lataria do Opala, dura a vida inteira aquilo, né? Hoje em dia é tudo plástico, tudo o período de garantia de validade é mais curto, até para poder vender, para poder renovar, enfim. Mas a gente vive um momento diferente, né? Sábado agora eu vou batizar minha netinha. Olha aí, eu quero um mundo melhor para minha netinha, né? Eu imagino que mundo ela vai encontrar daqui uns 20 anos, e a gente tem uma certa responsabilidade sobre formar opinião, sobre ajudar, contribuir na medida do possível, para que se tenha um mundo melhor aí, né? Para as crianças de hoje, porque a nossa geração, ela veio aí, como você lembrou bem, desde o aluguel de telefone, que era um meio de vida, né? E hoje é inconcebível. Você fala, pô, um adolescente, como? Não é possível. Pois é, isso já foi muito difícil. Eu acho que o carro elétrico realmente vai nessa linha aí também. E eu vi também alguma coisa nova, um carro movido a nitrogênio, que ele anda a um palmo do chão também, e tem uma autonomia absurda. E essas iniciativas assim, normalmente as grandes indústrias automobilísticas vão lá e matam no ninho para não deixar crescer muito essas ideias, né? O exemplo da douradinha que aconteceu aqui em Ribeirão. E nós temos um caso aqui muito legal em Ribeirão Preto também. Para quem não sabe, eu conto essa história porque eu conheci o cara. Ele inventou um motor a água. A água. E ele é de Ribeirão Preto, é um engenheiro de Ribeirão Preto. A água, você punha água, ele tinha o mesmo princípio do vapor. Ele conseguia, com uma máquina que ele inventou, ele fazia a força e o carro andava, tranquilo e sossegadamente. Ele está nos Estados Unidos hoje, foi contratado pela Ford para não colocar a empresa dele em evidência. É lógico, ele foi pago para calar a boca. Né? Por quê? Porque isso aí fere o interesse da indústria. Gente, esse é o mundo que a gente vive. Perfeito. Que, aliás, um negócio muito interessante, você falou, vou batizar a minha neta, mas outra coisa interessante, que aí que vem uma palavrinha que a economia usa muito, sustentabilidade. Quer dizer, eu quero conforto? Quero. Eu quero celular? Quero. Eu quero ter um carro elétrico? Quero. Quero ter um carro a nitrogênio? Quero. Isso tem um custo para o meio ambiente, para a natureza. Conforto tem custo. E aí é que entra a sustentabilidade, aí que entra o economista para fazer a conta, até que ponto você pode gastar aqui que vai preservar ali. É complicado isso, mas uma conta difícil, né, Zé Rita? Então, nessa linha também, agora fala-se muito do ESG, né? Que é o social, o meio ambiente e a governança, tá trazendo para o português, que é um apelo grande aí sobre sustentabilidade. Isso, há 10 anos atrás, as grandes petroleiras deixaram de investir nos combustíveis fósseis porque a tendência era essa. Só que, no meio do caminho, surgiu uma pandemia e agora surgiu a guerra, onde o mundo se voltou para essa necessidade e não havia investimentos. Esse é um dos fatores que encareceu muito o petróleo também, porque não houve investimentos na época certa, porque o apelo era outro. Mas tem um lado bom também disso tudo, que é o seguinte: você sabe que aqui é uma oportunidade para os nossos telespectadores, internautas, que é a questão do carbono. Tá? Você sabia que hoje as terras, a partir do Acordo de Paris, as terras produtivas, ou mesmo até improdutivas, elas geram carbono, isso é dinheiro que as pessoas estão deixando de... Podemos fazer um programa só sobre isso, se você Vamos quiser. nessa. Tá? E as pessoas que querem investir nisso também, é algo extremamente seguro, que hoje, por exemplo, fala-se em $18 mais ou menos o ticket para carbono, mas em 2 anos já está cotado a $88 esse mesmo ticket. Quer dizer, olha a rentabilidade que você tem nesse meio, com um apelo forte para sustentabilidade e meio ambiente. Tá? Mas isso é assunto para um outro fórum aí específico. Quem tiver interesse, depois a gente pode voltar a falar sobre isso. Então, são saídas, né? Agora, nós ainda precisamos de uma reforma tributária, nós precisamos de uma reforma política, nós precisamos de uma reforma econômica bastante clara no nosso governo. Até que ponto nós vamos conviver com emendas parlamentares e não orçamentos pré-determinados?
Porque se nós tivéssemos orçamentos pré-determinados e apenas, então, somente com a anuência dos caras, né? Seria mais interessante. Agora, eu jogo o dinheiro na mão do deputado, ele põe no lugar que ele quer, do jeito que ele quer, aí o Brasil não anda, meu filho. Aí é aquela velha história, anda os amigos, o resto fica parado, se for inimigo. Nós temos que dar essa melhorada, então, né? Sobre reforma tributária, eu concordo plenamente que ela é muito injusta, como é hoje. Nós temos uma carga tributária que funciona em cascata e a gente paga imposto sobre imposto. E algumas medidas já começaram a ser tomadas aí, mas ainda longe do ideal. Mas eu ouvi de um parlamentar o seguinte: reforma tributária é o seguinte. Perguntaram para o sujeito: se você tivesse 2 navios, você daria um pelo seu país? Fala, certamente eu daria um. Se você tivesse 2 aviões, você daria um pelo seu país? Sim, daria. E se você tivesse 2 carros? Não. Por quê? Porque 2 carros eu tenho. Isso é reforma tributária. Ninguém quer abrir mão de arrecadação. Tá? Então é muito bonito você falar, vai na imprensa, comenta, vamos fazer. Na hora da prática, em que as pessoas, os governos têm que abrir mão de uma certa parte da arrecadação para fazer algo justo para a população, não querem abrir mão de arrecadação. Você viu o que está acontecendo com os impostos dos combustíveis aí, que os estados estão loucos da vida aí, por causa do ICMS. Quem vai abrir mão? Essa é uma pergunta legal que eu gostaria que você que em casa respondesse. Quem vai abrir mão? Que governo vai abrir mão? O federal? O municipal? O estadual? Quem vai abrir mão? Porque reforma tributária, obrigatoriamente, alguém está ganhando e alguém está perdendo. Perfeito. O que está ganhando, vai abrir mão do que está ganhando? Se ele abrir mão do que ele está ganhando, o que ele vai ganhar? Não é? Então é uma coisa assim, muito interessante, por isso que é muito complicada a articulação política nesse país, por isso que a economia fica tão amarrada, porque ela passa exatamente pelos interesses de A, B, C, de bancos, de empresas, nós estamos falando aqui de empresas estrangeiras que não querem que haja determinados avanços, eles cortam, porque não tem interesse. Quem vai abrir mão? É uma pergunta que você vai fazer em casa. Aliás, pergunte para o seu candidato, né? Na hora que o senhor tiver um debate, eles vão acontecer, no lugar de ficar perguntando para o cara se a mulher dele já foi presa, se a mulher do outro lá deve... Não, para com esse negócio. Pergunta assim, quem o senhor quer que abra mão de quem está ganhando? Essa é uma pergunta difícil para o candidato responder e, dependendo da resposta, o senhor vota no cara que o senhor quiser. Não é isso? Exatamente. Perfeita a sua colocação. É a grande dúvida que se tem hoje em dia, porque você transferir os seus problemas para um terceiro é fácil. Agora, quando volta para você, você tem que decidir, tem que abrir mão de alguma coisa aqui. E isso é muito complicado. E até o lobby que existe também para que isso não aconteça. Você sabe que muitos dos avanços que nós poderíamos ter aqui, eles foram castrados pelas indústrias automobilísticas, dos caminhões, pelas concessionárias de rodovias, tudo mais. Era para ter uma fluidez muito maior do que nós temos hoje aqui. Agora, com a chegada do aeroporto aqui, que finalmente ele foi privatizado, eu conversei com o coronel Marcel Moura, que é o presidente do Voa São Paulo, e ele está bastante animado. Quer dizer que a pergunta maior é a seguinte: vai virar internacional ou não? A resposta dele foi o seguinte: está mais na mão de vocês do que na nossa, porque se tiver demanda para isso, a gente vai. Não vamos investir para ficar uma coisa inerte. Agora, se tiver volume para isso, interesse, nós temos total interesse, até porque no aeroporto internacional você tem isenção de ICMS nos combustíveis. Então eles têm interesse que se faça isso. Zé, infelizmente nosso tempo estourou, muito obrigado, você vai voltar outras vezes porque foi um papo muito legal, em casa todo mundo adorou, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa e vamos chamar mais vezes, viu? Esse ano você está ferrado aqui com a gente, porque nós vamos chamar muitas vezes. Obrigado você que esteve conosco até agora, beijo para todo mundo, tchau.